Isso? Segunda, então. Amém. Seja bem-vinda. Amém? Rapidamente abra sua Bíblia em Salmos capítulo 23, versículo 1. Quero pedir ao pessoal que está nesse lugar, continue nesse lugar ainda. Amém? À medida que os irmãos forem encontrando, Salmo 23, versículo 1. Por favor, fique de pé, se assim você puder. Salmo 23, versículo 1. Salmo de Davi. Antes de eu ler e orarmos pela palavra, alguém aqui nunca escutou o Salmo 23? Graças a Deus por isso, todos escutamos, amém? A palavra de Deus diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vou ler de novo. O Senhor é meu pastor e nada... Senhor Deus e Pai, tua palavra foi lida pela primeira vez essa noite. Senhor, ilumina as Escrituras com teu Espírito Santo, nos abençoa e que hoje, agora, nesse minuto, o Senhor já possa tocar em corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode tomar assento. Quem esteve aqui na EBD de manhã? Somente a Sandra, pouquíssima gente. Então, talvez vai ter mais algo novo, porque eu dei um estudo sobre o Salmo 23 e nós levantamos várias questões durante a EBD. Foi muito bom. Só que deixei para a noite a pregação da palavra em cima dessa palavra sobre o Salmo 23. Amém? O Salmo 23 é muito conhecido. Independente de religião, ele é até mais pregado em outras religiões, mais até que no nosso meio. Você consulta não, misericórdia. Você conversa com o espírita, ele com certeza, se você perguntar, você conhece Salmo 23? Com certeza. Você conversa com o católico? Com certeza. O umbandista, candomblessista, seja lá qual for a religião, o Salmo 23 é um salmo conhecidíssimo. E por ser tão conhecido e tão profundo, tenho dúvidas se, quando a gente lê, se aprofunda na palavra, se realmente aquilo que está escrito é aquilo que nós entendemos. Porque apesar das versões da Bíblia, apesar das traduções, existe algo espiritual sobre o Salmo 23 que me chama a atenção. Para você ter uma ideia, o Salmo 23... junto com o Salmo 91, é um dos trechos mais divulgados da Bíblia. Junto com o Salmo 22 e o 24, forma uma trilogia. O Salmo 22 fala do bom pastor. O Salmo 23 fala do grande pastor que cuida das ovelhas. E o Salmo 24, o pastor rei da glória. Amém? E nós vamos, essa noite, refletir sobre este salmo. O que esse salmo pode trazer para a minha vida? Primeiro, que o escritor desse salmo, o salmista, foi um homem segundo o coração de Deus. Davi. Davi, um homem que passou por muitas tribulações na vida. Um homem que passou por muitas lutas literais em toda a sua vida. Davi é ungido rei, mesmo assim os seus problemas não acabam. Ele demora mais de 5 ou 6 anos para até assumir o trono, e nem por isso ele usurpa o trono, que era por direito ungido por Samuel. Só que na primeira fase ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na leitura prefacial, quando nós lemos a primeira vez, eu sinto algo uma segurança de tal maneira que Deus não vai me deixar faltar nada. Só que nós, lendo palavra por palavra, nós vamos entender o que é o Salmo 23. Eu vou ler de novo o versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Vocês têm ideia? Eu fiz essa pergunta na EBD de manhã. Por que Davi compara o nosso Senhor, o próprio Deus, a um pastor de ovelhas? Com certeza é porque Davi também era um pastor. E dentro do que ele conhecia, dentro da especialidade dele, ele compara Deus com um pastor
E ele se compara com uma ovelha. Para você ter uma ideia, a ovelha é um animal que não tem defesa. É um animal que entra em pânico facilmente. Ela é totalmente dependente do pastor. Para ela arrumar alimento, ela tem que ser conduzida, tem que ser levada. E o pastor tem que garantir que nada vai faltar a essa ovelha. Só que o problema é que nós reconhecemos Deus e muitas vezes não reconhecemos Deus como nosso pastor. Reconhecendo que somos dependentes deste pastor que nos guia, que nos dá a direção. Quando eu falo, o Senhor é o meu pastor, eu entendo que Ele não me falta. E ainda no versículo 1, na versão internacional, ou na Bíblia de Jerusalém, tem uma outra tradução que talvez revele melhor o valor desse versículo. O Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Não muda o contexto, mas muda a visão. Porque quando eu sei que Ele é o meu pastor, eu sei que Ele não me falta. Para você ter uma ideia, Davi, no momento que ele escreve esse salmo, ele estava fugindo de Saul. Saul, o rei de Israel, que sem mais nem menos começa a perseguir Davi. Porque Davi tinha sido ungido rei, ainda não tinha assumido o trono, mas por um motivo Saul começa a perseguir, com medo de perder o trono. Algo que iria acontecer naturalmente, porque o Espírito de Deus já tinha saído de Saul e já estava em Davi. Davi, se escondendo, fugindo, ele se esconde numa caverna chamada Adulão. Quem já ouviu falar nessa caverna de Adulão? Adulão é uma caverna onde todas as pessoas endividadas, os apertados, a escória da sociedade, se junta a Davi, e dessa escória da sociedade, dessas pessoas endividadas, em aperto, dali se forma um exército, sem preparo nenhum. Mas Davi se faz líder desses. E quando ele sai dessa caverna e começa a caminhar por uma floresta chamada Herete, Saul está à espreita. Eu quero que você se coloque no lugar de Davi essa noite. Davi estava fugindo de Saul, não porque ele tinha medo de Saul, não porque não podia, não teria força para enfrentá-lo. Aliás, o Espírito do Senhor estava sobre Davi, mas porque existia algo entre Saul e Davi que foi quebrado. Davi serviu Saul. Saul tinha Davi como um filho, mas quando ele ouve que aquele reino não seria mais dele, seria entregue a Davi, ele se volta contra Davi e começa a persegui-lo. Davi, nesse momento, nessa floresta, ele começa a escrever esse salmo, e ele fala: Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei como você chegou até aqui, mas eu declaro como o salmista declarou: o Senhor não te falta. E no versículo 2, Davi continua escrevendo: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Para aqui. Davi afirma que esse pastor, que é o nosso Deus, iria levá-lo para pastos verdejantes, águas de descanso. Não precisa ser muito inteligente para entender que Davi estava passando um momento muito difícil, porque ele tinha que se defender, precisava fugir e não podia tocar no rei de Israel, porque ainda era uma autoridade espiritual. Você vê como Davi, ele respeita as autoridades. Muitas vezes nós não fazemos isso, porque Davi tinha toda a oportunidade, Deus estava com ele, Deus já tinha ungido, ele já era declarado rei, mas ainda não tinha chegado o tempo dele. Ele podia chegar para Saul: olha, eu sou o rei porque Deus me ungiu. Mas Deus não falou qual era o tempo que ele ia assumir o trono. Mas Davi, como homem de Deus, segundo o coração de Deus, ele não usurpa o reino. Ele não fala para Saul sair. Ele não enfrenta Saul, porque Saul ainda era autoridade sobre Israel. Nós falamos que Deus é o nosso pastor.
que nada nos falta, que Ele me faz caminhar por pastos verdejantes, águas de descanso, mas eu não sei respeitar uma autoridade sobre a minha vida. Como eu posso falar que Deus é o meu pastor se eu não respeito a autoridade que Deus coloca sobre a minha vida? Sobre num momento de dificuldade, problema, eu vou falar mal do meu irmão, mal da autoridade que Deus colocou sobre a minha vida. Como eu posso chamar Deus de pastor nessa situação? O exemplo que Davi nos traz, no versículo 2, é que ele respeitava a autoridade de Saul, mesmo Saul não merecendo. Muitas vezes nós não temos obrigação de concordar com a nossa liderança, mas nós temos que respeitar. Eu não sou obrigado a concordar com tudo que o pastor fala, mas eu tenho que respeitar a decisão, porque quem colocou ali, ele, foi Deus, não fui eu. Isso em todas as autoridades que estão sobre acima de nós. Mas o cristão, muitas vezes, quer tomar a frente de Deus e fala que é meu pastor. Muitas vezes nós queremos ser a ovelha que manda no pastor. Porque a ovelha não tem força. Mas quando ela se junta, em 10, 15, se ela partir para cima do pastor, ela derruba o pastor. Só que quem Deus levanta, ninguém derruba. Muitas vezes pode estar pensando que, olha, vamos tirar dali, vamos colocar ali. Não tem autoridade para nada. Porque Deus levanta suas lideranças, amém? E no versículo 3 ele fala, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Davi necessitava de um refrigério. Quero que você volte comigo, imaginando Davi naquela floresta. Refrigera-me a alma. Será que Davi estava pedindo o quê? Um ar-condicionado? Estava com calor? Com certeza não. Ou sim. Mas o interessante é que Davi precisava de algo para refrigerar as suas emoções, que era onde estão contidas dentro da alma. As emoções que fazem o homem e a mulher errar. O medo, a angústia, o querer antecipar as coisas que Deus tem para nós. Davi, como homem segundo o coração de Deus, até esse momento, fugia e respeitava Saul. Mas logo depois, no capítulo da frente, você vai ver que ele assume o trono, trai a esposa com Batseba e mata, assassina o esposo de Batseba, levando ele a uma frente de batalha. O homem que foi levado pelas emoções. Aqui Davi, no Salmo 23, ele pede, Senhor, refrigera minha alma. Mas logo depois, capítulos à frente, ele não tem essa atitude e erra, peca e paga caro por isso com seu próprio filho. O que o Salmo 23 mostra é que devemos controlar as nossas emoções. Controlar aquilo que vem ao nosso coração. Raiva, mágoa. Isso tem que estar fora do nosso coração. Nós que temos o Deus de Israel como nosso pastor, temos que começar a entender que o pastor não se agrada de pessoas magoadas. Se eu tenho problema com o Elton, eu tenho que resolver com o Elton. Eu não tenho que resolver com meus irmãos que estão do lado, e o Elton não sabe de nada, e no final vai ficando aquele clima ruim. Isso é controlar as emoções. É muitas vezes ter que pedir perdão quando você está certo. Muitas vezes falar de Deus quando aquela pessoa não quer escutar. E ainda, no versículo 3, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. O que é ser guiado pelas veredas da justiça? Primeiro é saber que o pastor, ele nos guia. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, então você tem que ter discernimento de espírito. É entender qual é a vontade do Senhor e pedir todos os dias da nossa vida. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Qual é a tua vontade? Porque nós, quando assumimos o papel de cristãos, quando seguimos o nome do Senhor Jesus,
nós temos que entender que vamos andar em caminhos que nem sempre nos agradam. Vamos ser levados para lugares que nem sempre é da nossa vontade. Mas o Senhor leva, o Senhor conduz. Ele não é o nosso pastor, então Ele nos guia. Ele nos dá direção. Amém? A igreja está entendendo? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu. Ué, não é pela minha vontade? Ué, cadê o meu direito de ir e vir? Meu irmão, na terra você tem. No reino você não tem direito de ir e vir. Você tem o direito de obedecer. Ser cristão é fácil? Não é. Seguir as veredas da justiça é fácil? Não é. Porque muitas vezes a justiça de Deus não é a nossa justiça, a maioria das vezes. E pior, muitas vezes, ou na maioria das vezes também, não entendemos a justiça de Deus. Isaías fala que a justiça dos homens é como pano de imundície. Então eu fico imaginando, qual é o desejo de Deus para a minha vida? Quais os projetos de Deus para a minha vida? O que Deus quer? Por onde quer que eu ande? O que é ser justo perante a Deus? Eu estava falando da manhã na EBD. Será que é justo um homem que esteve aqui conosco, participando dos cursos aqui, a Amanda divulgou no grupo, e morreu de uma hora para outra de pneumonia, uma doença banal, curável. E morreu de uma hora para outra. Eu te pergunto, Deus está no controle? Deus sabe de todas as coisas? Então, como é que ele morre? Porque Deus quer. Porque Deus assim direcionou. É fácil para mim, de nós falarmos disso. É fácil você falar. Mas vai perguntar para a família. Vai perguntar para o irmão. Vai perguntar para as pessoas que estão perto, que oraram tanto e tantas semanas pedindo para que aquela cura fosse, realmente chegasse até o Estevão. Mas a cura não chegou. Que justiça é essa? É a justiça que a gente não entende, mas que devemos aceitar. Por quê? Porque Deus é o nosso pastor. E Ele não nos falta. Você crê que Deus não te falta? Você crê que Deus está contigo essa noite? Você crê que Ele continua contigo? Davi vai mostrando parte a parte o cuidado de Deus. E muitas vezes que nós não entramos naquela justiça, não entendemos aquela justiça, mas é o caminho reto do Senhor. Eu tenho que entender que muitas vezes eu não vou aceitar, que eu vou brigar, que eu vou discutir, que eu não vou entender, que eu vou questionar. É certo eu questionar um decreto do Senhor Jesus? Meu irmão, pelo que eu vejo na Bíblia, pelo que eu leio da Bíblia, é certo sim. Porque o questionamento faz parte do relacionamento. Você chegar a Deus, muitas vezes como Davi fez, Davi orava, você lê o Salmo 23, mas vê outros salmos de Davi, ele fala, olha, abate meus inimigos, mata um por um. Davi falava com a sua própria alma. Só que dentro desse capítulo, desse Salmo 23, nós vamos ver que Davi passava por algo que talvez você tenha passado, está passando, ou ainda vai passar. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Agora Davi fala que ele pode andar pelo vale da sombra da morte. Mas ele acredita que Deus está com ele. Você acredita nisso? Que se você andar por lugares perigosos, Deus está contigo? Talvez você não tenha noção de você se deslocando para cá. Quantos livramentos Deus te deu no meio do caminho? E que vale da morte é esse? Nós discutimos isso na EBD. Pode ser uma tribulação, um problema. Você está aqui no domingo, mas talvez você tenha que, pela manhã, resolver um problema na segunda-feira, tomar uma decisão.
Talvez seja o teu vale da sombra da morte. Em vez de você tentar resolver ou buscar de algo físico, ou natural, ou da sua cabeça, por que você não faz como Davi? Que tenha certeza que mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor não lhe falta. E ele vai além. Ele fala, não temerei mal nenhum. Quando ele fala não temerei, que Davi não teme mal nenhum. Não porque ele era um homem muito corajoso, muito forte, e era. Não porque ele era um general de guerra, e ele era. Não porque ele tinha estratégia militar, e ele era um estrategista militar. Mas porque toda a confiança dele estava no Senhor. Que você possa fazer isso pela manhã, hoje, logo mais que você sair, saber que Deus está cuidando de você. E que você tem que confiar nesse Deus que nós servimos. Você confia em Deus? Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Busca mais Ele. Entrega todas as suas decisões, todas as suas dúvidas, essa dúvida que Deus colocou no seu coração. E isso que você está pensando agora, entrega no caminho do Senhor. Isso agora, nesse momento, você pensou nisso. Agora mesmo, coloque nisso que você pensou nos braços do Senhor Jesus. Olha, vou te falar uma coisa. Quando você faz isso, você declara no mundo espiritual, o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Amém? E ele fala também, Davi ainda fala, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Alguém sabe aqui o que é o bordão? Só levanta a mão. Bordão. Já ouviu falar? Bordão. Ninguém ouviu falar. Cajado também não. Cajado já. Alguém já sentiu o cajado de Deus? Talvez seja por isso que a gente sabe mais do cajado que o bordão. Amém? Bordão é um gancho. Muitas vezes o cajado é um bordão e o bordão é um cajado. Mas aqui fala, ele divide bordão e cajado. Bordão é como se fosse uma vara de madeira que tem um gancho. E esse gancho serve como uma extensão do pastor. O pastor vai guiando as ovelhas. E quando tem uma que corre mais um pouquinho, ele vai com o gancho e puxa para cá. Não dói, mas aproxima. E quando tem outra ovelha que cisma de sair um pouquinho do caminho, ele puxa para cá. E vai aproximando aquelas ovelhas para que elas andem juntas, para que nenhuma se perca. Davi fala que o bordão e o cajado o consolam. O bordão o consola por quê? Não sai da presença do Senhor. Ele puxa. É uma extensão do pastor. E o pastor muitas vezes faz isso quando a gente está pensando em errar, vem aquele bordão e puxa de lado. Mais ou menos como a Sheila está fazendo ali com o Marco. Puxa de lado, vem para cá, chama a sua atenção, não é por aí. E Davi fala que isso o consola, porque ele sabe, eu estou querendo andar na direção errada, o pastor vai lá e me puxa. Mas tem o cajado também. O cajado é algo parecido, só que não tem aquela volta. É uma vara fixa. É para quando a ovelha já escapou 1, 2, 3, aí sofre a repreensão. Desce o cajado. Mas não é só para isso. Se fosse só para isso, mas não é. O cajado também serve de uma arma do pastor. Quando os inimigos vêm na direção, aquele cajado serve para a defesa do pastor e das ovelhas, principalmente. E Davi era um defensor de ovelhas. Davi era o pastor que dava vida pelas ovelhas. Era aquele que, quando o leão chegava, se aproximava, ele chegava e tomava a ovelha da boca do leão e matava o leão. Quando o urso chegava, ele se atracava com o urso e salvava as ovelhas. Mas já o cajado, como repreensão. Eu contei isso de manhã, vou contar agora. Um certo pastor, fazendo uma excursão pelo Oriente Médio, não vou precisar, que eu não tenho certeza agora do nome do país, e via um pastor de ovelhas com muitas ovelhas, mas muitas ovelhas.
E ele sozinho conduzia aquelas ovelhas. E as ovelhas eram totalmente dependentes do movimento daquele pastor. Para você ter uma ideia, quando o pastor ficava mais velho, ele tinha que andar com outro mais novo para as ovelhas verem aquele outro pastor, escutarem a voz daquele outro pastor e se identificar com aquele outro pastor. Porque se aquele pastor fosse tirado rapidamente, as ovelhas não obedeciam e deixavam até de se alimentar. Porque não reconheciam a voz do pastor. Você vê o grau de dependência. E aquele pastor sozinho, com aquelas milhares, muitas ovelhas. Uma das ovelhas saiu, correu, ele deu com um cajado nas pernas da ovelha e quebrou a perna da ovelha. E nisso, aquela excursão, aquelas pessoas vendo bonito, né? O pastor guiando as ovelhas, e vê ele fazendo isso. Aí aquele alvoroço, aí o guia chega até o pastor perguntando, mas por que você fez isso? Precisava bater assim, de tal maneira que quebrou a ovelha, não anda mais. Aí o pastor começou a explicar, olha, ela fugiu uma, duas, tirei ela da beira do penhasco, animais chegaram perto para devorá-la, ela estava condenada à morte, porque ela saía, ela não obedecia. Agora ela com a pata quebrada, ela não anda por si só. O guia ainda achou aquilo muito pesado. Pô, mas agora ela não vai andar. Só que ele olhou um lado só da ovelha. Ele não olhou o outro lado do pastor. Porque agora o pastor, além de pastorear, teria que carregar uma ovelha nos braços. Enquanto ela estava recuperando aquela perna quebrada, o pastor carregava o peso daquela ovelha. Foi isso que Jesus fez por nós. Enquanto nós pecamos, enquanto o pecado abundou no mundo, Deus deixou o seu Filho unigênito na cruz para carregar o peso de todos nós. Para depois nós falarmos, Deus é o nosso pastor, ele não me falta. Jesus carrega todo o peso do pecado do mundo, carregou, consumou na cruz, e hoje nós somos livres do pecado, amém? Hoje você é livre. Hoje você está liberto. Hoje você tem acesso direto ao Pai. Não precisa mais de um mediador. O único mediador que tem ao Pai se chama Jesus Cristo. Você sabe o grau de libertação? Eu não sei quanto a você, meu coração se alegra quando eu escuto isso. Meu coração tem esperança quando eu escuto isso. Eu me sinto renovado. Amém? Versículo 5. Talvez seja esse o versículo mais difícil de interpretação. Mas eu quero, com a ajuda de vocês, que vocês me ajudem a entender também o que Davi queria falar. Versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Já pensou você dando um banquete na sua casa? Eu quero que você se imagine agora no lugar de Davi. Sempre quando eu vou pregar ou quando eu vou meditar nas Sagradas Escrituras, eu procuro me colocar no lugar do personagem principal. Tentar entender o que ele queria falar, o que ele queria sentir, o que ele estava sentindo, quais são as aflições dele. Ele fala agora, prepara-me uma mesa, um banquete, na presença dos meus adversários. Se você fosse dar um jantar esta noite, saindo daqui do culto, quem seriam as primeiras pessoas que você convidaria para sua mesa? Será que você escolheria entre todos esses os seus adversários? Será que você teria coragem de escolher, em vez de escolher uma festa, você vai dar uma festa. Vou dar uma festa essa noite, um banquete para os meus adversários. O que Davi queria falar com isso? Meu irmão, minha irmã, quando eu entendo que Davi está sendo perseguido por Saul, eu começo a entender que há algo que não ficou resolvido entre Saul e Davi. Saul perseguia Davi.
Mas antes dessa perseguição, Saul o chamou para ser escudeiro do rei. Entre muitos, Saul escolheu Davi para ter um cargo de confiança, para estar perto dele. Saul traçava uma aliança com Davi. Saul queria a aproximação de Davi. Saul chegou a emprestar sua armadura para Davi lutar com Golias. A Bíblia fala que Saul amava Davi. E Davi, por sua vez, nunca se recusou de ir na casa de Saul e expulsar demônio, quando ele estava endemoniado com a sua harpa. Saul assume o cargo de general do exército. Davi assume o cargo de general do exército de Saul. Existiu uma aliança que foi quebrada, não por Davi, mas por Saul. O que eu quero que você entenda, que talvez, o que eu entendo nesse texto, prepara-se uma mesa na presença dos meus adversários, talvez seja uma mesa de reconciliação. Talvez Davi queria que nessa mesa estivesse sentado Saul. Ele queria se reconciliar com Saul. Ele não queria essa perseguição, porque essa perseguição não vinha dele, vinha de Saul. Tem que ser muito homem de Deus para você chegar e falar, olha, eu quero meus adversários. Como do que eu estou comendo. Participe da minha mesa, porque a mesa é lugar de comunhão. Eu começo a entender que Saul tinha algo para resolver com Davi, e Davi tinha algo para resolver com Saul. Davi queria reconciliação e Saul queria matá-lo. Será que você teria coragem de se reconciliar com aquele que quer tirar algo de ti? Aquele que te persegue? Muitas vezes o inimigo chega em nossas vidas não para nos derrotar, mas para nos impulsionar, para nos levar para cima. Porque quando estamos concorrendo com o adversário, nós temos que correr mais do que ele, andar mais do que ele. Muitas vezes, quando estamos passando por tribulação, oramos mais, buscamos mais, estamos mais na casa do Senhor. E muitas vezes, quando estamos em paz, ficamos no nosso canto. Muitas vezes, pastor, a pessoa que está pregando, e aquilo não vai fazer nada na sua vida, não vai mudar nada na sua vida. Mas, diácono, como é que você fala que a palavra de Deus não muda nada na minha vida? Não muda se você não estiver escutando, não estiver prestando atenção, não estiver atento ao que Deus quer falar contigo. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de escutar o que Deus está falando conosco, porque simplesmente não estamos dando atenção. E depois eu vou falar, Senhor, tu és o meu pastor, nada me faltará, mas eu não escuto, eu não presto atenção no que Deus está falando comigo. Davi tinha algo para resolver. Aliás, Davi queria resolver. Você imagina a mágoa de Davi, a tristeza de Davi, em sabendo que o homem que o acolheu como filho, hoje quer matá-lo. O homem que acolheu ele, que trouxe ele para perto, hoje queria matá-lo. Davi, em vez de entrar em guerra, ele começa a escrever, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal chegará até mim. Será que nós temos a condição de escrever isso? Será que eu posso falar isso dos meus inimigos? Existia algo que não estava de acordo. E olha só, ainda no versículo 5, a palavra de Deus diz, unge-me a cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Quando a Bíblia fala que unge meu cálice com óleo, meu cálice transborda. Você acha que Deus fez algo para desperdiçar? Meu irmão, quando Deus quer te abençoar, Ele não vai ter medida.
quando Deus quer encher o teu cálice, Ele não vai procurar saber o tamanho do seu cálice. Ele vai despejar a bênção por inteiro. Irmão, se a bênção vem por inteiro e você está acomodado, de certo que a bênção, se vier por inteiro, não importa o tamanho do nosso cálice, vai transbordar. Mas tu acha que Deus vai fazer o cálice transbordar à toa? O cálice transborda, escorre e molha a mesa. Se Deus te abençoar, é para que isso transborde. Você abençoe outras vidas. Amém? Deus vai fazer algo na sua vida hoje. Deus tem bênçãos sem medidas na tua vida hoje. Mas somente se você declarar esta noite que o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Se Ele não me falta, eu creio que tudo que vier da parte de Deus, eu vou receber. E se vier bênção sem medidas, eu vou deixar meu cálice transbordar, porque eu quero abençoar outras pessoas. Você crê nisso? Se você crê nisso, dê um glória a Deus. Amém? Já estamos encerrando. Quer chamar os irmãos do louvor? O versículo 6 é muito interessante. Ele fala, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na minha casa para sempre. Amém? Tem certeza? Na minha casa? Ah, na casa do Senhor é melhor, né? Na minha casa você já habita. Amém? O que Davi está falando? Habitarei todos os dias na casa do Senhor. O que Davi está falando? Habitarei todos os dias na igreja. Não sairei da igreja. A igreja vai fechar e eu estou na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias da minha vida estarei na igreja. O que vai mudar na sua vida? Absolutamente nada. Porque quando Davi fala, habitarei na casa do Senhor, é que ele estará na presença do Senhor todos os dias. Amém? E ele fala, bondade e misericórdia me acompanharão. E tem uma tradição judaica que é muito linda. Eu amo a tradição judaica. A tradição judaica fala, se eu for, por exemplo, na casa do Elton. É uma indireta para você, irmão. Se quiser me chamar, eu vou na sua casa, principalmente para jantar. Se o Elton me convidar para a sua casa, na tradição judaica, eu for acolhido na sua casa, o Elton é responsável por mim. Ele é responsável pela minha segurança. Muitas vezes as famílias judaicas, quando esse hóspede saía para ir embora, ela designava 2 pessoas para estar acompanhando, para garantir a segurança daquele hóspede. E Davi fala que ele estava habitando na casa do Senhor. E a bondade era uma das pessoas que acompanhava, e a misericórdia também. Davi habitando na presença do Senhor. Você habitando na presença do Senhor, bondade e misericórdia te alcançarão, meu irmão. E quando você estiver no vale do sombra da morte, a bondade e a misericórdia estarão sobre a sua vida. Quando Deus te abençoar, as bênçãos serão sob medida, seu cálice vai transbordar. Eu quero que você entenda que o Salmo 23 foi escrito por Davi, mas foi em direção a nós. Eu quero que você tome posse do Salmo 23, entendendo que Deus não nos falta. Ele não vai faltar sobre a sua vida. Talvez você esteja preocupado com o dia de amanhã, com o que você tem que resolver. Irmão, se preocupe se ele está ou não está na sua vida. Se preocupe se você está na casa do Senhor todos os dias, na presença do Senhor. E demais, todas as coisas serão acrescentadas. Bondade e misericórdia chegarão sobre a sua vida, te acompanharão pelo resto da sua vida. Te seguirão. Você não precisa procurar a bondade. Esta bondade vem de Deus e vai te acompanhar. Assim como as bênçãos não precisam ser
Você não precisa procurar as bênçãos de Deus, porque elas te seguirão. Se você crer que as bênçãos de Deus vão chegar sobre a sua vida, não corra atrás dela. Seja obediente à palavra, que elas te perseguirão. Amém? Vamos estar louvando essa noite. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, sentado mesmo no seu lugar. Só que daqui a pouco eu vou pedir para que você se levante. Eu quero orar por você também. Amém? Vamos louvar. Convido que você fique de pé essa noite.
experimente momentos de emoção. Que emoção é muito fácil ministrar. Mas o Salmo 23 diz que Davi habitou todos os dias na casa do Senhor. E todos os dias ele estava buscando a presença do Senhor. Paulo pede para ser curado do espinho na carne. E Deus fala para ele: a minha graça te basta. Somente eu te basto. Deus fala para você essa noite: eu basto para você. Não me peça nada essa noite, porque eu estou contigo. Eu não te falto. Eu te basto. Deus é Deus. Amém?